Confras em ação, tudo bem, galera? Muito boa noite. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E o sistema? O sistema capitalista? Comunista? Não, estou falando de outro sistema, Soveral, Roger. Cadê o Garrafa? Cadê o Garrafa? Tá chegando. Garrafa tá chegando. Hoje, Beto Luiz e Chico Lang entregues ao departamento médico, mas eles voltam na semana que vem, se tudo der certo. E eu quero saber, em primeiro lugar, de Roger, se agora existe um sistema a favor do seu Santos. Porque aquele pênaltizinho no final da partida 4-3, que vergonha, hein, meu? Pelo amor. Fala aí, Roger. Foi um pênalti claríssimo, sem discussão. Claríssimo! Eu acho que o árbitro estava em cima do lance, ele foi no VAR, ele conferiu, ele viu o empurrão. O jogador sofreu uma carga na área. O que eu vejo é o seguinte: todo você tá falando sério? tipo deveria ter o apito como pênalti. É o que não acontece. Na maioria das vezes. Você tá falando sério? Eu estou falando sério. Foi um aquele encontrãozinho de ombro com ombro. Encontrãozão. Sabe o que aconteceu? Aquele espírito que estava no Beto semana passada, quando ele falou do sistema, caiu hoje no Roger. Aquele espírito, assim. Aquele espírito, porque... E o pior é que o Roger, a gente não pode nem falar para o Roger o seguinte: vocês não precisam disso. A gente não pode falar isso, porque eles precisam disso. Gente, eu estou tão feliz hoje. Eu fazia tanto tempo que eu não vi o meu time ganhar, que ontem, quando terminou o primeiro tempo, eu fui eufórico para a cozinha, separei um vinho, falei... Hoje nem chamou a gente, né? Eu até mudava de ideia se você ligasse, falava, vem aqui tomar um vinho. Eu falava, pênalti. Mas aí aconteceu o segundo tempo. E até no meu comentário que a gente colocou no ar aí no Confras, a Lei e Soveral, eu comentei muito isso. Quer dizer, foi um primeiro tempo muito bom do Santos, independente do pênalti no final ou não. O primeiro tempo o Santos mostrou uma equipe um pouco mais combativa. E no segundo tempo o time se perdeu novamente. Então, quer dizer, todo aquele sofrimento, aquela angústia voltou no segundo tempo, e o pênalti foi um alívio. Agora, tem coisas positivas, tirando a questão da arbitragem, porque eu acho assim, nós temos muitas coisas para discutir hoje aqui no programa. Um é a questão de arbitragem, e a outra é a questão da violência nos estádios e fora deles. Eu acho que a gente tem esses temas para abordar. Aí é unanimidade, a gente vai ter unanimidade. E assim, o que eu vejo... com relação ao jogo de ontem, que eu assisti aqui como bom santista, teve muita coisa positiva para o Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, o time voltou a cometer os mesmos erros, mas uma coisa importante que eu vi foi a questão da união do elenco, principalmente durante o primeiro tempo, na comemoração dos gols, o Lucas Lima, o Marcos Leonardo, o próprio Mendonça, enfim, todo o elenco estava trabalhando junto, que é uma coisa que faz com que um clube comece a andar um pouco para frente. O Turra, eu até admiro algumas questões do trabalho dele, eu não pude julgar ainda o trabalho, mas eu vejo assim, a questão de agregar elenco, de agregar o time, de fazer com que o grupo cresça, é muito importante. E o Paulo Turra, a meu ver, ele está tentando promover isso, mas através de uma disciplina um pouco mais forte. Talvez o Soteldo seja um pouco, como todo jogador um pouco talentoso, ele tem alguma questão comportamental que a gente não conhece. Mas eu acho assim, o Santos não pode prescindir de um jogador com o talento do Soteldo num momento tão difícil. Não pode. O Falcão deu um depoimento anteontem, se não me engano, falando que o Soteldo vai ser negociado. Enfim, o Santos pagou... O que aconteceu com o Soteldo afinal para valer? Porque ninguém sabe. O Soteldo costumava, segundo algumas fontes da Vila Belmiro, chegar um pouco atrasado. E aí, dentro de vestiário, eu não sei o que aconteceu com ele e com o Turra. A questão é que ele diz que não joga mais com o Turra e o Turra também não quer mais o Soteldo. E eu acho que o Santos, nesse momento, não pode prescindir de um talento. É evidente que se existe... E o Turra, só um rápido parênteses, o Turra me parece ser aquele coronelzão, né, quadrado. Não é uma crítica, é uma característica, tá? Sim. Eu até não gosto tanto de gente assim, eu prefiro gente mais flexível, mas ele é aquele professor chato, sabe? Não veio, atrasou, não participa da aula. O único professor de educação física chato que tem na escola, às vezes, é um desses aí, mas segue. Mas o Moacir era legal.
Eu acredito muito assim, precisa haver, por parte do Santos hoje, um pouco mais de bom senso. A gente vai passar por um momento muito difícil, jogar sem o estádio vazio é péssimo, jogar 150 quilômetros da capital é péssimo, vai ter um novo julgamento aí, então, quer dizer, o Santos vai mandar o jogo aonde? Vai mandar o jogo em Campinas? Vai mandar o jogo em Rio Preto? Eu não sei. Eu só vejo assim, o torcedor do Santos não fez aquilo. Quem fez foi aquele grupo que está sempre ali atrás do gol. A torcida jovem lá, né? Torcida jovem lá. Tem a torcida jovem, tem a sangue jovem que também fica daquele lado. Enfim, mas é aquele grupo. E acabou prejudicando muito o Santos, porque não é só a questão. O Santos está com problemas financeiros. O Santos precisa de público, precisa de renda. Então, o torcedor de verdade ele tem que entender o seguinte: a gente nunca vai estar sempre lá em cima e também a gente nunca vai estar lá embaixo. Agora, o tempo que eles têm que dar para que o clube se ajeite não é com violência, não é com atitudes como a que a gente está vivendo hoje, que é uma perda inseparável, irreparável para a família dessa menina que faleceu na entrada do estádio. Eu acho que o Ministério Público ele tem que tomar uma atitude um pouco mais rígida. Não é questão, o cara está dentro de um estádio, então ele pode tudo. O cara está na entrada de um estádio, ele pode tudo. Não existe lei, não existe... Saguão de hotel, dentro de quarto de motel. Quer dizer, o futebol parece que dá uma isenção. É o mundo paralelo, seja onde for. Exatamente. Então, acho que chegou o momento... Mas esse rapaz aí, esse rapaz está sendo incriminado por homicídio. Falei hoje com o delegado César Saad. Mas na verdade, não é rixa, é homicídio. O que aconteceu com ele, para vocês saberem, se chama... Oi, doutora Juliana. O que garante que o Easter Box funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Easter Box contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Dolo eventual. É isso que ele está. O que aconteceu foi um homicídio por dolo eventual. Ele não teve intenção. Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco, exatamente. É um dolo eventual que equivale a um homicídio doloso. Porque, na verdade, ele não teve dolo para jogar a garrafa e matar a menina. Ele jogou a garrafa, mas ele assumiu o risco, então virou um dolo eventual. Agora, o problema, eu acho, o problema nem é de Ministério Público, é do Ministério Público, como a gente gosta de falar, ele para quem talvez queira saber, ele não é titular da ação penal, ele é parte. Ele é parte como advogado é parte. Então, de um lado você tem o Ministério Público, de outro lado você tem o advogado e o juiz no meio. Inclusive, como é que nem o caso do Luan, como houve aqueles vídeos, quando cai na imprensa, a ação penal vira incondicionada, ela vai por ofício. Então, o que acontece? No caso do Brasil, não é o Ministério Público que tem que resolver o problema. Isso é um problema de sociedade. O Ministério Público ele não transforma a sociedade. Pelo contrário, eu não quero falar mal do Ministério Público porque não posso, estou em um lugar público, mas não se esqueça que eu tenho uma irmã desembargadora federal criminal que conhece o Ministério Público do último fio do cabelo até a planta do pé. Entendeu? Então, eu concordo. Um dia nós vamos conversar num bar, eu vou abrir o bico. Aqui não. A torcida, as torcidas uniformizadas, as torcidas organizadas, elas têm que ter um limite. E esse limite quem tem que impor é a lei. Todo mundo, Roger, tem que ter limite. Eu tenho que ter mas você. As torcidas passaram do limite. É lógico que passaram. Faz tempo. Eu ia no estádio e eu participava junto com amigos são paulinos, cansei de ir no Morumbi, assisti jogo com amigos são paulinos, assisti jogo no Palestra Itália com amigos palmeirenses, assisti jogo com corintiano. Era outro nível. Tinha uma discussão outra na arquibancada. Roger, eu vou em estádio de futebol desde 69, eu não sei se... Em 69 eu ia em estádio. Agora, hoje é uma selvageria. Hoje mas não é o estádio, não é o estádio, Roger. É a sociedade. É a sociedade virou uma selvageria. A vida no Brasil não vale nada. A vida no Brasil não vale. É uma briga de trânsito, uma discussão sobre política num bar qualquer, ou num super restaurante. É lógico.
Eu voltei agora. Eu falei hoje para o delegado Saad, hoje, doutor, a polícia prende, a justiça solta. Eu vi. Porque a lei, ela existe, só que ela tem várias interpretações. E aí vai da vontade política e da pressão social para essa lei ser ou não cumprida. Imagino que funcione mais ou menos assim. Alexandre, não dá mais para tolerar, não dá. Alexandre, o Brasil não tem lugar na cadeia para estuprador assassino. Sabe quantos presos não estão cumprindo pena por falta de vaga em cela no Brasil? Você sabe esse número ou não? Não. 400 mil. E você sabe quantos presos estão presos e já deviam estar na rua porque já cumpriram pena e não têm assistência judiciária para sair da cadeia? Quanto? 300 mil. Então, o buraco é muito mais embaixo. Né? É muito mais embaixo. Não é só um problema de dizer, o cara não vai preso. Você não tem lugar para colocar facínoras que esquartejam pessoas, não tem lugar. Aí você vai colocar um torcedor briguento. O que tem que acontecer, por exemplo, na minha concepção, é você, por exemplo, pega o pessoal que cuida dessa seara, vai lá para a Inglaterra, faz um estágio lá, que eles acabaram com o que lá se chama de hooligan, que seria torcida organizada, lá é o hooligan. Os caras que enchiam a cara de tropa, que inglês adora briga. Eu já fui para a Inglaterra várias vezes e já escapei de briga em pub várias vezes. Eles adoram encher, é coisa de facção. Eles adoram encher a cara e dar porrada. Eles gostam, é esporte dos caras. Chove muito, tem o que fazer, eles ficam dando porrada um no outro. Foram lá e acabaram com a festa dos caras. Não vai mais em campo, não entra nunca mais no estádio. Acabou. E evidentemente, existe uma questão de prisão. Por exemplo, esse cara que matou essa moça, ele vai cumprir pena. Não tem a dúvida. Ele vai ficar preso, não vai ficar na rua, não. Mas tem muita coisa que é muito mais estrutural. O Brasil analisa situações complexas com uma rasura que dá medo, desculpa o discurso. Porque o pessoal daqui é burro pra cacete. As pessoas são burras, incluindo as autoridades, cara. São burros. É duro, né? A gente mora num país de burro. Mas são burros. Não tem vontade política de resolver. Entendeu? O Giuliani foi em Nova York, acabou com o problema da segurança lá. O Roger que foi para lá sabe o Harlem como era e o Harlem como está hoje. Você vai à noite no Harlem, toma sorvete, passeia, vê show na rua. Era um lugar gueto, que você não entrava ali. Aí veio um cara chamado Rudolf Giuliani, passou o rodo, acabou com a conversa. Você vê a Cracolândia aqui, em São Paulo. Você acaba com isso. Então, como é que os caras não acabam com o problema no centro de São Paulo, com drogados e viciados, vai acabar com violência no estádio? Esses mesmos caras vão acabar? Desculpa, eu falei muito, né? Desculpa. Não, eu acho que tem razão. Eu vejo assim, a gente precisa começar a dar alguns exemplos de civilidade. Então, eu acho que qual é a maior punição para um torcedor? A torcida do Santos está pagando a maior punição pela sua insensatez. O time está jogando num momento difícil dele, sem o apoio da torcida, fora de casa agora, numa distância que vai ter uma apelação do Santos, mas eu não acredito que o tribunal vá ceder a essa solicitação do Santos de jogar na Vila com portões fechados, e o Santos vai pagar por isso. E vai pagar por isso literalmente, vai pagar com isso com perda de renda, com gastos maiores de viagem, com desgaste de jogador. E no momento em que, graças a Deus, vencemos esse jogo, graças à nossa arbitragem, entre aspas, vamos dizer assim, a arbitragem viu que acontece todas as vezes na área, mas resolveu cumprir a regra, porque se fosse cumprir a regra, todo empurrão na área é pênalti, porque está na regra, só que os árbitros se acovardam e não marcam, então marcou. E o Santos ganhou de 3-2. Você estava indo bem, aí você quis voltar nesse assunto aí. Quando a gente for falar do possível pênalti, então, do Flamengo, aí ferrou, porque se eu achei que não foi o do Richard Rios no Everton Ribeiro, esse aí não dá nem para discutir, pô. Mas o Roger, o Garrafa chegou. Eu quero só colocar mais um temperinho nessa história da violência, porque o delegado Saad confirmou hoje que pode rolar torcida única em clássicos interestaduais, dependendo da rivalidade. Daqui a pouco não pode mais torcida em nenhum jogo. Daqui a pouco não pode mais torcida. Acabou. Eu sou da tese que tem que punir o criminoso.
Quem jogou a bomba lá na Vila Belmiro, que seja preso, que responda a processo. Ah, mas eu não consigo pegar todo mundo. Conseguiu pegar 3 ou 4? Eu não concordo com essa punição coletiva. Não concordava. Eu estou refletindo. Torcida única, sou super contra. Estou refletindo. Ouvi um colega meu, talvez o Bruno Vicari, da ESPN, que também é contra. Não sei se foi ele que disse, mas se não foi, foi alguém que tem voz ativa e que eu respeito muito. Que se dane a festa no estádio. Em primeiro, a vida. E se as pessoas não conseguem mais conviver e circular por aí, seja num estádio, seja na casa do caralho, então coloca só uma bolha lá e uma tropa que pensa igual. Porque tá demais. Garrafa. Concordo. Bom, então, é lamentável a gente estar nessa resenha, né? Mas faz parte, a gente está falando do que realmente está acontecendo e a gente faz parte de tudo isso. Um dia triste para o futebol, nós que somos amantes, eu gosto de estar discutindo aqui tática e tal. E entendo que a culpa, de um modo geral, ela passa por todos nós. Problema de sociedade, e quando esse aspecto do futebol passa muito pelos dirigentes. A gente daqui a pouco vai entrar nas polêmicas aí da arbitragem. E engraçado, né? O Paulo Turra, ele foi para a coletiva lá do Santos, pênalti que não aconteceu. Tanto que o Fini, aqui, nosso colega de redação, acabou de informar que o Bruno Arleu, ele foi afastado, né? Também não vai mudar muita coisa, porque, obviamente, não foi pênalti. Aí o Paulo Turra, advogando em causa própria, que ele fala, não, foi pênalti, porque ajudou o Santos dele. Aí a Leila, ela fala de sistema, o João Martins fala de sistema, a direção do Palmeiras fala de sistema, faz lei de silêncio. E aí seria muito legal, eu ia aplaudir a presidente do Palmeiras se ela falasse, gente, a arbitragem está muito ruim, queria convocar os dirigentes do Corinthians, do Santos, do Goiás, ontem foi o Arley reclamando, mas será que quando o Goiás for favorecido ele vai reclamar com aquela veemência? Não vai. Então, os dirigentes também são culpados. Eles acabam, né? Que nem o Palmeiras. Não, o Palmeiras o lema somos tudo contra nós contra tudo e contra todos, uma coisa mais ou menos assim. Não, gente, o problema está aí. Vamos unir. O futebol é de todos nós. Não adianta o Palmeiras bom, ruim, o Corinthians mal, o São Paulo bem. Todos têm que estar em harmonia e entrar em campo para disputar futebol. Mas acaba acirrando, né, na cabeça de alguns idiotas, de alguns caras que não deviam fazer parte da nossa sociedade. Os caras, não, é verdade, é contra tudo e contra todos. Contra do quê? Futebol é entretenimento, eles são profissionais, estão trabalhando, nós também estamos trabalhando, mas que contra? Contra o quê? Que contra? Você tá maluco? Você tá maluco? E isso se espalha de uma forma, né, para a gente chegar ao ponto de acontecer o que aconteceu ontem com a Gabriela, e que a gente já vinha dizendo aqui no Confra. Eu falei, já, porque não é a primeira vez que acontece, mas já vamos ter alguma outra morte. O Vanderlei falou, Vanderlei Luxemburgo, ultrapassado o Vanderlei que por muitos falam que ele é gagá, né? O Vanderlei falou, hoje o Corinthians está em baixa, e aí a gente está passando essa pressão, mas amanhã pode ser o outro. Tem que ter um basta. Tem que ter um basta. O que aconteceu na Vila Belmiro, o que aconteceu quando os jogadores do Corinthians foram descer do ônibus, não puderam descer, bombas na Vila Belmiro, o que aconteceu no Allianz Parque, tirou, lamentavelmente, a vida da Gabriela. Os dirigentes também têm uma parcela de responsabilidade muito grande. Nós, formadores de opinião, também temos uma parcela muito grande. A gente tem que falar dessa rivalidade, mas essa rivalidade ela não pode, ela tem um limite, ela tem que ser uma rivalidade sadia, uma rivalidade para o bem do futebol. Imagino que cada um de nós aqui tenha na sua família palmeirense, são paulino, corintiano, santista, e nem por isso ninguém sai se estapeando, né? Então, nós somos todos responsáveis. Então, os dirigentes de futebol deveriam aproveitar esse momento. Qual foi em rede social? Eu não vi, posso estar equivocado. Se vocês viram, me corrijam. Quem saiu aí? Vamos parar isso aqui, gente. Vamos parar em respeito ao futebol, em respeito às pessoas, em respeito à vida. Pelo menos a rodada do final de semana. Semana não podia ter futebol. Vamos aproveitar essa semana para a gente fazer uma reciclagem em tudo que a gente está fazendo, junto às autoridades, o que a gente pode melhorar. Né? Não, vamos tirar só a torcida única. Eu concordo, hoje não há mais nem espaço para torcida dupla, mas o que a gente pode melhorar? Onde a gente está errando? O que a gente pode fazer? Qual é a ação coletiva que os dirigentes
promovem em relação à paz, mas não da boca para fora. Não é? Por que não se faz no estádio um espaço de torcida onde, vamos pôr um São Paulo e Palmeiras, o palmeirense levar um torcedor do São Paulo lá numa área só reservada para esses torcedores? Eu acho que isso já aconteceu no sul do país, né? Por que não trazer um palmeirense, trazer um São Paulino para assistir o jogo do lado? Mas aí só vai vir gente do bem mesmo, não vai ter nada, vai ter só sacanagem, né? Por que os clubes não se movimentam nesse sentido? Faz uma ação com uma empresa, separa-se, você vai, leva esses torcedores para um hotel, você traz esses torcedores. Os clubes proíbem, os clubes na sede social proíbem camisas de clubes rivais. Então não parou, então, mas eu não estou nem falando de Não, então, se a gente está falando só do dia a dia num clube social ligado ao futebol, você imagina no dia do jogo. Você está falando dos dirigentes, né? Eu também, porque esse mesmo dirigente que é o presidente do futebol é o presidente da sede social. Então, no Palmeiras é proibido entrar com a camisa do Corinthians, do São Paulo. No São Paulo é proibido entrar com a camisa do Palmeiras. Mas tudo bem, eu estou entendendo o que você está querendo falar. Né? Cara, mas eu não vou nem entrar nessa parte, tudo bem, até porque, pô, não é legal, cara, vou entrar um corintiano lá dentro da sede do Palmeiras, viraria um afronto. Nesse momento é bom evitar, mas a gente está falando de um espetáculo e todos nós aqui vivemos, e o mundo ainda vive, as duas torcidas. Eu sei que eu não tô sendo sonhador, mas alguma coisa podia ser feita. E os dirigentes que ficam aí brigando por um pênalti, brigando por 2 pontos, porque 2 pontos são dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso dessa turma. Tá? E esses caras estão pensando só nisso enquanto a gente está perdendo uma Gabriela e daqui a pouco vamos perder uma Gabriela por semana. Entendeu? Então, a gente tem que, nós como formadores de opinião, os homens que fazem o futebol, tinham que tirar essa semana para uma reflexão. É isso que eu penso. Garrafa, você está completamente correto. Eu penso da mesma forma que você. E eu acredito muito só existe uma forma de começar essa correção. É com a identificação e punição. As câmeras estão aí, as câmeras identificam. O nosso Soveral colocou que não existe lugar no presídio. Aí é uma questão de segurança pública. Tem que começar a ter punição, ou o cara prestar um serviço comunitário durante o período que o jogo... Já que ele não pode ser preso, porque não tem lugar, conforme o Soveral colocou, isso é um problema mais estrutural, mas o cara tem que, durante o período do jogo, ele se apresentar numa delegacia, ele prestar um serviço social e limpar uma escola pública naquele período, nos finais de semana que o time dele jogar. Enfim, tem que haver identificação e alguma forma de punição. O que nós estamos vivendo é um período de impunidade total. As pessoas vão aos estádios e acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Eu sou santista, eu tenho vergonha do que aquele grupo, que não é a torcida do Santos, que é uma torcida que, na sua grande maioria, são de pessoas de um pensamento muito positivo, aquele grupo que fica atrás do gol, em cima do vestiário do Santos, fez uma selvageria, e não é a primeira vez. E foi filmado, e tem as imagens. Alguém tomou alguma ação? Não. Alguém foi punido? Não. Então, isso vai continuar acontecendo. Então, eu acho que chegou o momento da sociedade fazer... Eu fui assistir um jogo do Palmeiras com o Beto, Palmeiras e Grêmio, torci lá no Allianz Parque, numa boa, sou santista, estava cercado de palmeirenses, pessoas maravilhosas. Então, existe como ter uma convivência pacífica. O que o Garrafa falou é isso aí mesmo. Tem interesse financeiro, tem interesse político em que o torcedor, essas organizadas, às vezes, fazem para derrubar um técnico ou até para mudar uma diretoria em ano de eleição, que é o que o Santos está vivendo agora. O Santos está em ano eleitoral. Então, quer dizer, tem que começar a se punir. Não tem lugar na cadeia? Ele vai ter que prestar serviço, sim, para a sociedade, numa escola, limpando uma praça, durante o horário do jogo. E tem tanto policial aí que dá para acompanhar isso, que dá para a gente começar a mudar esse país através de punições. Se não as que deveriam ser feitas, paliativas que vão prestar serviço à sociedade. Pessoal, o buraco é bem lá embaixo, né? Questão de educação, de cultura, não é só com punição, é o primeiro, né? Eu acho que... Para começar a exterminar, mas eu acho que a gente tem que ir muito mais fundo para resolver isso. Eu acho que esse problema é estrutural. Eu acho que esse problema é estrutural. Ele não é um problema assim simples. É óbvio que... Por exemplo, eu tenho um amigo meu da faculdade, lá da USP, que fala que o Brasil é o país das campanhas. A gente precisa entender o que quer dizer isso. A gente só faz campanha aqui no Brasil. Eu já vi tanta campanha que eu já fiquei até enjoado de ver campanha no Brasil. E é o país das campanhas. Então tem que sair da campanha um pouco e começar para a atitude prática. Aqui no Brasil, o pessoal é especializado em fazer reunião para ver quando vai ser a próxima reunião.
Então, a gente não vê ações concretas. Pô, o Garrafa teve uma ideia, que eu acho que é aquela do Sul. É isso que eu falo da questão da burrice. Os caras não. Isso vai para o futebol. Eu participei de várias administrações do Corinthians e eu vejo, você vai lá no Corinthians, é Mané da Carne, né? São aqueles caras assim, tipo o Roberto de Andrade, assim, outros que eu vi que mandam ali, Tonhão da Padaria, Zezão não sei o quê, o André Negão, com todo respeito. Tem umas coisas assim no Corinthians e fala, pô, meu, vamos sofisticar. Uma vez eu quis fazer um projeto para o clube geral, tipo um plano diretor, os caras vieram para mim e falaram, mas aqui não tem nada disso, não tem desenho, não tem pônei, aqui não tem nada. Falei, meu, você não tem nenhum projeto da área do clube para fazer um projeto para melhorar o clube por dentro. Eu vi o caso da sede social que eu projetei, fizeram aquela coisa horrorosa que está lá. Até o Chico gostou do meu projeto, o Chico achou legal. Isso vale para o país. O Brasil está numa fase de emburrecimento, de trogloditismo, porque quem tem que decidir mudar as coisas, resolver, quem tem a caneta pesada, também é troglodita. Os caras que estão no poder, eles saem de onde? De uma espaçonave marciana ou eles saem da nossa sociedade? Eles saem da nossa sociedade. Ora, se a nossa sociedade está ruim, nós não vamos conseguir pensar gente boa. É porcaria. Porque quando a gente olha os nossos o nível de o Brasil, hoje no Brasil, você tem uma situação em que será que o trabalho, a honra, a dignidade, a civilidade, a cidadania estão sendo coisas para você bater no peito e dizer eu me orgulho disso? Não. A nossa sociedade está valorizando o contrário. A lei de Gerson, a esperteza. O Garrafa acabou de falar aquela coisa, o cara está interessado nos 2 pontinhos, o cara está interessado na tabela, o cara está interessado na grana. Veja a CBF, o que é. Eu não tiro a razão do Palmeiras em se insurgir contra a CBF. A CBF transformou o futebol brasileiro em coadjuvante. Por quê? Porque os caras não estão interessados em trabalhar pelo futebol. Como dirigente de clube, não está interessado em trabalhar pelo seu clube de coração. É tudo cambalacho. Porque o caráter é uma coisa que o cara aí não entende, e o cara é sério, ele se sente mal. Mas não. O cara que não tem caráter, ele acha bacana não ter caráter. Ele acha mérito. A meritocracia está com a chave invertida. Aí o problema vai ficar complicado, porque como identificar torcedor que faz isso? Claro que identifica. Você tem câmera no estádio. Você promover ações de congraçamento, punição para pontuais. Ó, meu queridão, esquece futebol. Você nunca mais vai entrar no estádio. Morou? E acabou, nunca mais vai entrar. Ou você acha que a polícia, os dirigentes dos clubes não sabem quem são os briguentos das organizadas? Claro que sabem. Então tem um caldo de lama aí, de interesses particulares, a ser vencido por gente como nós, que somos pessoas civilizadas. O Brasil, há 40, 50 anos atrás, apesar de todos os problemas, numa outra época, a gente ia no jogo junto, todo mundo assistia, e a gente tinha um respeito pela bandeira, pelo patriotismo, tinha amor o professor entrava na sala, a gente levantava, hoje o professor apanha. Ou vocês acham que isso não tem a ver com o problema do estádio? Claro que tem a ver. Então tem que mudar estruturalmente, a nossa sociedade está rota, está podre. Então, o que tem que fazer? Vamos mudar as coisas, o país tem que mudar, é uma luta muito difícil, porque está gringolando e o mundo também não está legal, mas o futebol é isso que aí, vamos fazer algumas coisas. Quem é que vai punir esses caras aí? Toda fala, vai chamar o fulano, vai punir o delegado hoje lá, o Saad. O que ele vai fazer, o Saad, para mudar essa baixaria que está o futebol? O que ele sozinho vai fazer? Quem que comanda o futebol brasileiro está a fim de se unir nessa briga aí? Qual dirigente? Porque o discurso da Leila, ela não tem nada a ver com vamos fazer pelo futebol brasileiro, eu estou fazendo pelos outros clubes. Ela está fazendo pelo Palmeiras. E está achando que tem idiota escutando. Isso que tem que acabar. E ninguém leva a Leila a sério, porque ninguém acredita mais também. Ninguém acredita mais. Então tem que sentar todo mundo e falar, pessoal, a situação está essa. Agora, eu pergunto, quem está interessado nessa moça que morreu? Ô, Soveral, me desculpe interromper. Quando você fala da presidente do Palmeiras, a Leila,
Eu não vejo que ela tem assim a boa vontade com o futebol, não. Acho que, inclusive, aquele discurso que ela fez semana passada foi um discurso dos dirigentes antigos do futebol, de chegar horas antes ou minutos antes de um clássico extremamente importante e jogar pressão na arbitragem. Foi o que ela fez. Ela não fez nenhum discurso ali no sentido de moralizar o futebol, eu quero ela falar chamou futebol. outros times em um certo momento. Assim. Mas aí é da boca para fora. Lógico, porque é o que eu estou te falando. Se o interesse fosse esse, você, depois do Palmeiras e São Paulo, não antes, depois, no dia seguinte, ela convoca uma entrevista coletiva, porque eles gostam de... É difícil dar entrevista, né? Assim, agora é depoimento. Ele fala, vou dar uma declaração. Não, convoca uma entrevista coletiva e fala, ó, a minha ideia, estou vindo aqui hoje como presidente do Palmeiras, tal, convocar os dirigentes do futebol brasileiro para que a gente possa trazer ideias, fazer um simpósio com a imprensa, com a opinião pública, com as autoridades, como vamos salvar o nosso produto. Não o país, porque seria uma pretensão, né? Porque não dá para salvar o mundo, como você disse. O mundo está meio de cabeça para baixo, entendeu? Mas então, pensando até no aspecto profissional e financeiro, que é importante, futebol é um produto, como vamos salvar o produto? Eles estão todos na contramão. Tá cada um olhando. O Corinthians não vive sem o Palmeiras. O Palmeiras não vive sem o Corinthians. Não adianta querer salvar o Palmeiras. Lógico. Porque a cabeça do João Martins é só o Palmeiras tem que ganhar campeonato. Não, o campeonato bom é o que eu venço. O que você vence foi roubado. Não. Temos que salvar o produto. É a cabeça de quase todos, né? Assim, isso, tá errado. Então, aí para cima de mim, modéstia à parte, com um pouco de 33, 34 anos de carreira, não entra na minha cabeça. Não entra. Eu não durmo nesse barulho. Então, o que a dona Leila fez foi meter uma pressão lá. E dentro da casa do São Paulo, fosse eu presidente do São Paulo, eu daria uma entrevista na sequência da presidente do Palmeiras. Já que é para baixar o nível, a gente vai baixar. Falar, ó, eu não admito que presidente de clube nenhum venha dentro do meu clube fazer pressão de arbitragem na véspera de um jogo importante. Se a presidente do Palmeiras quer resolver o problema da CBF, que vai resolver na casa dela, não na minha casa. Não, minutos antes, né? É isso, entendeu? Então faltou, já que eu sou bom, eu sou um cara, é o que eu falo assim, eu acho que até quando eu morrer, entre aspas, acredite ou não, eu vou pro céu. Mas antes eu vou dar uma passadinha lá embaixo, não mexa comigo, velho. O que a Leila fez, cara, ali, ela estapeou a cara da diretoria do São Paulo. Não, claro, é muita presunção. Né? E o São Paulo ficou calado. Eu não ficaria. Respeito. Mas eu não ficaria. E às vésperas do jogo, eu transferia a pressão também. Aqui dentro do Morumbi, não. Mas agora, não é hora de, na minha opinião, não é hora de abrir fogo contra isso. E tem razão. fazer um discurso conciliatório. Por exemplo, inclusive nem dá muita parcela de importância para essas bobagens que a Leila fala, que eu acho que quem tem razão não precisa subir no caixote. Mas eu acho que está faltando maturidade para quem pode resolver. Para todos. Não dá para também deixar isso só na conta dos dirigentes de futebol. Inclusive nós. Isso envolve imprensa, isso envolve políticos, isso envolve gente da sociedade. Então chama os caras da torcida organizada. Fala, agora nós vamos construir todos uma agenda de atitudes, de ações reais. Por exemplo, eu estava falando, bonitão, você deu porrada no cara lá no estádio, você nunca mais vai entrar. Você quebrou, você arrebentou, você está fora. Você está fora, cara, esquece. Nunca mais você entra no estádio, bicho. Pronto. Nenhum estádio. Não entra mais no estádio. Aí você faz um trabalho, por exemplo, por que esses estádios novos têm um monte de câmera, então? Para filmar o quê? Tem um monte de câmera, eu sei que tem. Eles pegam os caras, eles pegam o que eles quiserem. Pô, desculpa, até não é para ficar eu, Soberal, falando, gente, mas é que às vezes o Soberal falou uma coisa que eu quero pontuar. Negócio de câmeras. Pô, quando os caras invadiram o CT do Corinthians aí, acho que uns 3, 4 anos, as imagens, a diretoria do Corinthians disse o seguinte, as câmeras coincidentemente estavam desligadas naquele dia. Porque do mesmo jeito que o Soberal disse há pouco aí, que os caras se conhecem mesmo, porque eu já frequentei muito batalhão de choque em véspera de clássico há anos. E eles se tratam por apelidos, o chefe do policiamento, o chefe da torcida, segurança de clube, em lobby de hotel. Tem toda uma relação, né?
E, além disso, tem todo o bando que vem atrás, que são milhares e milhares de torcedores organizados, que os líderes, por mais boa vontade que eles tenham em algum momento, eles não conseguem controlar. E aí nós vamos voltar naquela história do ser humano, né? O ser humano está com uma cabeça doente. Falta sensibilidade, amor pela vida, tolerância. Mas aí eu vou ficar filosofando. Não, aqui. O cara que foi xingar o Gil lá em Belo Horizonte. Identificabilíssimo, aquele cara. Todo mundo viu que aquele cara chamou de vagabundo o Gil. Não tem direito de entrar numa casa Silvestre, mas você não é repórter raiz, futebol, eu também acho que você pode desabafar na arquibancada, xinga o cara de filho de tudo, juiz ladrão. Ali é uma catarse. É para isso que serve, é para você exercitar essa ira sem ir para as vias de fato. Mas fora daquele ambiente, e eu não estou defendendo violência no estádio, eu estou defendendo você poder xingar. Vai lá xingar mesmo, cara. Põe para fora. No máximo dá um murro no cimento e machuca a sua própria mão, como eu já fiz, idiota. Né? Mas... Não, mas aí pega um cara desse e fala, bonitão, você não vai mais ver jogo na nossa arena. Corinthians fazer isso. Você não entra mais no nosso estádio. Nunca mais. Você vai assistir de televisão agora, quando passar jogo no nosso estádio, né? Em vez de arena, eu também gosto da palavra estádio. Você vai assistir o jogo na tua casa. Não vai assistir mais lá em Itaquera, porque você fez isso e não pode. Não pode. Agora, tem estatuto do torcedor, ele devia contemplar também os deveres do torcedor. Acho que, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Tem tudo isso, responsabilidade do clube, do torcedor, tem tudo isso, só que tem lei que pega, lei que não pega. Não tem, esse negócio de lei que pega é a maior falácia que existe. Não existe lei que pega. Não existe, existe lei e tem que ser respeitada e ponto. Sim, é a falácia, eu estou só reforçando a falácia em tom de ironia, porque é ridículo, a lei existe. Agora, eu não quero também chegar e defender outros períodos aí, porque vão falar que eu sou muito reacionário de direita. Não é isso. Mas nos anos da ditadura, existia uma autoridade, o Brasil tinha autoridade. O pessoal tinha medo da polícia no sentido de respeito, não no sentido daquele medo ruim. Você tinha que respeitar. Hoje em dia o pessoal cospe na cara do guarda, os caras mandam a polícia tomar naquele lugar. Antes não, antigamente você tinha respeito pela autoridade. O filho não respeita o pai, nem a mãe, o aluno não respeita o professor. Então... Não é nada. Senhores, essa questão é uma questão muito soberana. Essa questão é muito que vem da formação da sociedade brasileira e da queda da família como instituição principal para a formação de uma sociedade. Mas você fala em família, você é careta, você é bolsonarista. Sim. Pô, mas cara, esse é um problema. Agora, o problema que o Garrafa colocou, e que eu acho que seria a nossa maior preocupação no momento, é salvar o nosso maior produto, que é o futebol. E o que está acontecendo? Devido a tudo que está acontecendo, quando o Brasil vai ser campeão do mundo novamente? Qual a estrutura? A FIFA ela penaliza os clubes com transfer ban. Eu gostaria de ver, a partir do momento que a FIFA penalizasse os clubes por ações das suas torcidas. Sabe? Que a FIFA, que dá tanta importância ao fair play, que instituiu o VAR, etc., que ela também penalizasse as suas confederações pela má aplicação da regra por esse próprio VAR. Eu gostaria que os homens da Inglaterra que fazem as regras do futebol colocassem uma regra que o jogador que caísse no chão, ele teria que sair de campo e ficar 5 minutos para ser atendido por um médico. E eu te garanto que não ia ficar um no chão. Então, o Brasil tem que salvar o seu produto? Tem. Mas a FIFA ela não tem que ficar cobrando só de clube por questão de dívida com outros clubes de outros países com transfer ban. Eu acho justo isso. Mas eu acho justo também penalizar os clubes pelas ações das suas torcidas, penalizar as suas federações, porque o que nós estamos conversando aqui é o seguinte: leis existem milhares, o Brasil tem milhares de leis. Vocês estavam falando de câmeras. O Brasil tem câmera em toda a esquina e tem assalto em toda a esquina. Eu estou voltando de Manhattan, lá tem aquelas escadas de incêndio naqueles prédios antigos e não tem uma câmera. E ninguém se atreve. Mas tem uma viatura em cada esquina, esse eu vi. Não tem tanta não. Eu vi não tem tanta não. Recentemente para lá,
Só via azulzinho e branco, azulzinho e branco, azulzinho e branco. Mas você vê o quê? Você vê um respeito à lei. Você entra num táxi ou num Uber, atrás do motorista tem, em caso de assalto, pela lei número tal, pena mínima, 24 meses se você assaltar esse motorista. Já está definido. Mas eles pegam. O cara não sai de Manhattan se assaltar lá dentro. Não sai. Então o que a gente tem que começar a entender é o seguinte, é um problema estrutural, mas eu acho que o que o Garrafa colocou de nós salvarmos o nosso produto é questão dos clubes se reunirem e, infelizmente, não existe, até meio utópico, mas o Brasil não vai ganhar mais Copa do Mundo com a estrutura que nós temos no futebol nosso. Lógico, o Brasil vai ficar de fora da Copa, Roger. Eu estou apavorado com essa ideia. Então, não sei se vai ser bom, né? Que nem rebaixamento então, às vezes ajuda. Dona Leila. Mas eu temo que o Brasil um dia fique fora da Copa. Presidente do Flamengo, presidente do Botafogo. Deixar um pouco a insanidade do clubismo, que a gente é torcedor, mas quando você administra um clube, você tem que administrar uma empresa. Eu sei que lógico. É difícil, mas principalmente os formadores de opinião, que nem o Garrafa, que nem o Silvestre, que estão na mídia, começar um movimento para que o Brasil comece a intervir no seu maior patrimônio, que é o futebol brasileiro, e que está acabado. Vamos ser sinceros, os nossos clubes não têm chance contra os clubes da Europa. Mas virou balcão de negócio, né, velho? Virou balcão de negócio. Nós mandamos jogadores com 21 anos embora. Nós não temos mais ídolos. A seleção brasileira, vamos ser sinceros, morreu. Quem está interessado na convocação da seleção brasileira, além dos empresários? Ninguém, pai. Outro dia eu passei aqui pela Paulista entrevistando as pessoas, não sabem nem quem é o Fernando Diniz, seleção brasileira, estão cagando. Não estão nem aí. Eu vi um jogador, aquele jogador que, lateral lá que fez o gol, o Joelito. Eu não sabia quem era. De onde veio esse cara? Confesso que eu também não sabia. Mas, assim, na prática, eu acho que algumas coisas poderiam ser feitas. O Garrafa deu uma ótima ideia. Os clubes se unirem. Vamos implantar aqui no campo do Palmeiras um setor misto. O torcedor leva o amigo do outro time. Qualquer campo pode ser. Qualquer um. Sim, eu usei o do Palmeiras, mas, enfim, pode ser na Arena, pode ser no Morumbi. Mas a ideia de fazer um fórum... Vamos propor... com certeza, mas assim, já para agitar o negócio. Claro. Os presidentes darem coletiva juntos, vamos trazer os técnicos. Fizeram isso não faz muito tempo, não, numa época de derbys aí, muito acirrados. Fizeram as coletivas juntas dos presidentes, dos técnicos, de jogadores. Clubes, vamos abrir um pouco de novo, vamos deixar o jornalista chegar mais próximo do atleta, para aproximar o atleta do torcedor. Vamos desmontar um pouco essa rivalidade quase que infantil. Ela é uma rivalidade que está beirando beirando a morte. E ao mesmo tempo é muito infantil. Mexeu comigo, não fala mais, mexeu com o meu escudo. Vamos desarmar um pouco, vamos crescer, né? Claro. E vamos botar a bola para rolar um pouquinho, porque o Roger falou no começo da live do podcast. Sobre o Santos, o desempenho do Santos, etc e tal. E citou também o pênalti, que para ele foi pênalti, viu, Garrafa? Você chegou depois. Não. Eu coloquei assim, toda a jogada dentro da área, Silvestre, que o cara leva o encontrão, pela regra, seria pênalti. Não, se você é derrubado, se você é calçado, se você é empurrado, sarjeado, tá na regra. É falta dentro da área, ou é 2 lances, dependendo da falta, ou é pênalti. Caso de empurrões, encontrões que acontecem normalmente hoje, não são mais punidos. E outra coisa, você pode ver o árbitro para 5, 10 segundos durante uma cobrança de escanteio para avisar os caras que ele vai dar pênalti se o cara encostar. Ridículo também. Mas ali encosta. Ali, Roger, desculpa, foi ombro com ombro. Eu não vi absolutamente nada. Aí é um pouquinho do meu coração santista. Eu não vi nenhuma atitude Eu não vi nada. Eu acho que foi um lance bem diferente do jogo do Palmeiras. Foram lances bem diferentes. Então eu queria fazer essa conexão, porque vocês verem como cada um enxerga o futebol, e claro que tem a paixão envolvida também. O Roger é torcedor. Não, mas não tem nada a ver. Agora, no jogo, mas ele pode estar opinando também com a razão, tá tudo certo. Lógico que tá. Pra mim não foi pênalti nem a pau, mas nem a pau no jogo do Santos. O do Flamengo com o Palmeiras. Foi. Só que, pra mim também, foi no VAR. Isso é que me impressiona. O cara foi no VAR.
O cara olhou o lance 10 vezes e deu o pênalti. O que é pior que o cara. E para mim, o lance do Richard Rios no Everton Ribeiro é bem mais polêmico. Dá para discutir, dá para marcar. É que do modo como eu enxergo o futebol, não foi. Porque você viu a filmagem que eu botei lá no grupo, lá no nosso, de outro ângulo, de trás do gol? Mas eu não gosto de ficar recortando o lance, porque eu acho que o futebol ele tem todo um contexto. O Richard Rios ele vem na diagonal para fazer a cobertura, ele vem. O Everton Ribeiro percebe, não é que o Richard Rios vem nas costas e dá nas costas. Ele vem para tomar. Trancão, e aí o Everton Ribeiro aceita o contato. Na minha opinião, no futebol inglês, a gente sabe que é a sua opinião. Não imagina, isso chega para lá. Realmente. Agora, correu o risco do árbitro dar não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi. Foi muito pênalti. Mas foi muito. Pô, aumenta mais um pouquinho. Peraí. Foi muito. O Everton aceita. O Everton aceita. Que o Everton aceita. O cara meteu as costas. Olha, ele firma ainda. Ele não foi na bola. Ele não foi na bola. Não foi na disputa de bola. Ele estava atrás. O cara já tinha tomado uma ultrapassagem. Ele não foi na bola. Ele foi fazer a cobertura e tirar o Everton da jogada, retomar a bola, só que ele chegou arriscando demais. Aqui, respeitando todas as opiniões, o jogo foi sábado, isso aí foi final do jogo, que hora foi o jogo? Mesmo às 9, né? Isso aí já era umas 10, foi umas 10. Desde as 11 da noite, mais ou menos, de 11 da noite até agora, que a gente tá gravando aqui, são 8h45, o Silvestre é o único que eu vi que não falou que não foi pênalti. O Silvestre foi o único. Eu ouvi muitos palmeirenses falando que foi pênalti, mas eu já ouvi gente dizendo que não foi. Favor, né? Eu também não preciso lógico que não. Que vocês endossem a minha opinião. Eu vejo o futebol com um pouco mais de brutalidade. Eu ainda vou entender essa esverdeada do Silvestre, viu? Não é esverdeada, eu enxergo o futebol assim. É muita cobertura. Jogador brasileiro, não vou dizer que foi uma reladinha de leve, não foi. Mas jogador brasileiro, o sul-americano, tocou, cai. Então o Scarpa outro dia falou, cara, lá na Europa, na Inglaterra, para ser falta, você tem que tomar umas 2, 3 porradas. Eles tá errado também. E daí? Eu gosto tem que tomar jogo 2. assim. Eu gosto do jogo mais brusco. Silvestre, lá na Rússia, para ser pênalti, o cara tem que tirar a faca e enfiar na barriga. Você sabia disso? Eles dão pênalti lá. Cuidado, que algum imbecil vai achar que a gente está estimulando a violência. Lá no Irã, assim, que é um país muçulmano radical, o cara tem que vir com uma jugular aqui, com uma cinta. Aí eles dão pênalti. Sabia? Não é questão do jogo que você gosta, Silvestre. É questão do jogo e a regra. E aí você tem direito de interpretar da sua maneira. É que aí, o problema, o seu argumento... O Everton Ribeiro dá uma espiadinha assim, ó. Vocês gostam da câmera lenta? Ele dá uma espiadinha e ele faz isso, ó. Ele dá uma espiadinha, ele tá vindo. Eu vou deixar ele... Aí ele dá... Cuidado. Uma coisa é você gostar do jeito que você gosta. Sampaoli não reclamou. Nem o Sampaoli reclamou, velho. Não, o Sampaoli deve estar pensando no Chile, sei lá. O Sampaoli falou, o senhor não prestou atenção na coletiva, falou, eu não vou falar sobre a arbitragem. Foi uma alfinetada que eles deram no Palmeiras, se você não percebeu. Porque ele sabia, inteligentemente, que todos nós, exceção feita a você, todos nós aqui estaríamos falando que foi pênalti, não precisava o Sampaoli gritar. E o VAR do impedimento, no cadarço? É a arbitragem. Murilo, impedido. Não, mas vamos mudar. Ali tinha uma imagem, pelo menos assim, que uma merda de imagem, né? Mas é o que tem. A imagem me leva a crer. A imagem me leva a crer, é verdade, que estava um pouquinho... Mas, cara, é um lixo. É ridículo. Mas aí é outra... Silvestre, é outra discussão. Nós estamos na era dos 4K, 5K. Silvestre, Silvestre, nós estamos discutindo o lance, Silvestre, em si. Não o VAR, não a qualidade da imagem, se é 4K. Esse é o VAR que nós temos aqui. E é o VAR que nós temos que aceitar. Se ele está implantado, e ele não é o melhor VAR? Não é. Não é o melhor VAR de qualidade técnica. A imagem não me convence. Ok, filho, mas se você tem... É o seguinte, se você tem um Fusca e você quer andar de Ferrari, você vai ter que andar de Fusca, filho. Então, ponto. Aí não adianta. Eu amo a Ferrari, vai andar de Fusca. Juro, cara, vocês vão me chamar de velho. Então vocês estão velho também, eu quero que se dane. Eu preferi os erros antigos, a olho nu. O VAR era o seguinte,
O VAR ideal para mim é o Bandeirinha ficou na dúvida, levantou, não levantou, é o reflexo do olhar dele ali. O Bandeirinha não percebeu que tinha um cara lá do outro lado dando treino. Silvestre. Tinha mesmo, corrige. Silvestre, só que quando a gente não está discutindo o VAR, meu querido. A gente está discutindo... eu estou discutindo tudo isso. Não, eu posso fazer terapia? Eu estou fazendo terapia hoje com você. Não, mas é que aí... É porque aí fica complicado, porque a discussão aqui... por exemplo, a gente pode discutir o VAR, a gente está discutindo o VAR. Esse lance não há discussão. A gente pode falar assim, esse sistema do VAR, ele não é legal, mas não é legal para todo mundo. Porque senão, do dia que você fala, parece, o VAR pôs a fitinha ali, que é culpa minha. Esse VAR é para todo mundo, é o VAR que tem para todo mundo. Se ele é bom ou não, é uma outra discussão. Que errou para mim no gol do Botafogo anulado. Eles dão impedimento no jogador que está atrás de todo mundo, que estava em posição passiva. Enfim, mas nesse lance, fosse qualquer bandeira, de acordo, qualquer bandeira, estou falando de clube, qualquer bandeira de clube, fosse o que fosse, esse é o ajuste que está aí para todo mundo, ponto. Ele não é bom? Não é bom, a gente pode discutir outra hora. Então, esse lance, porque o senhor pegou uma discussão que a gente vinha falando do pênalti para o Flamengo, que ali, aí o sistema... Cadê o tal sistema? Acho que a discussão é mais profunda nisso. Aí você vai para o VAR. Aí você veio aqui para o VAR. Você veio para o VAR, entendeu? Porque, mas eu não estou defendendo o sistema antiporco. Também não acho que tenha isso. Então. Porque foi pênalti, tudo bem, eu respeito sua opinião, você achar que não foi. Só que a sua opinião... Desculpa, a sua opinião é assim, eu gosto de outro tipo de futebol. Não, eu estou discutindo a regra que está sendo aplicada. Eu discordo. Eu e você concordamos numa coisa, e acho que todos concordam. Na nossa época de jogar a bola é o seguinte, vamos supor, a bola veio, o cara fez isso aqui, Aí o árbitro entende, ele levou a mão à bola, isso não é mão na bola. Hoje o cara tá com a mão aqui, sei lá assim, ele faz assim, a bola, bateu na mão, é pênalti. Né? Então, era muito simples a regra pra gente. Mudou, vai fazer o quê? Não mudou. Eu gosto da regra. Não mudou. Eu gosto da... Mudou, Silvestre, porra. Não. Braço aberto. Na sua época, o braço sem... Só tem uma regra que mudou. Não vale mais gol de mão sem querer. Porque antes, até sem querer de mão, valia gol. É intenção de levar a mão na bola para atrapalhar a jogada do adversário. O que eles mudaram, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eles inventaram um protocolo de interpretação. A regra não foi mudada, a não ser o gol sem querer de mão, que não vale mais. Fica difícil discutir com você. Tem ficado difícil, viu, Soveral? Eu tô chato pra caralho. Não é que você tá chato. É que você não respeita as outras opiniões. Eu respeito a sua opinião de achar que não foi pênalti. Você, se a gente fala que foi, ninguém tem a razão, mas você acha que não, você quer convencer o cara que não é assim. Não, eu respeito a tua opinião, só estou te dizendo que a regra não mudou a esse ponto. Esse ponto mudou. Tá aqui o Soveral e o Roger, quer ver? Eles vão desempatar. Gente, não era assim antes? O árbitro interpretava, continua sendo interpretativo, mas antes, qualquer braço aberto ou fechado, o que o árbitro determinava era, se o cara dava aquele migué, a bola veio para o cara fazia assim, Isso. Opa, pênalti. O cara, assim, na cabeça do árbitro, aí o outro podia interpretar, falar, não, ele não quis fazer. Mas a regra do pênalti com bola na mão era assim, ele tentou levar a mão na bola mesmo, né? A bola não bateu. Não, aí às vezes, mesmo com o bração aberto, o cara vai cair assim, o cara tá caindo hoje. Eu vou dar um exemplo aqui, acho que eu peguei um ângulo bom. O cara tá caindo para trás, se a bola bate nessa mão, se a bola bate aqui na mão hoje, é pênalti. E é um absurdo. Lá atrás não era mais. Mas essa regra não mudou. Valia até o gol mudou a interpretação da regra, que é o pior. Eles criaram uma cartilha de interpretação para tirar a subjetividade do árbitro. Mas eles criaram, ok. Então, eu não gosto, eu acho que o juiz tem que ter a sensibilidade. Meu Deus, para de falar o que você não gosta, Silvestre. Eu sei que você não gosta, mas nós estamos discutindo o que é real, gente. O que é real. O que eu não gosto de um monte de coisa. Se é real, é real. O exemplo que eu dei aqui, gente, é isso ou não é isso? Eu tô maluco. O cara vai cair hoje, lá atrás do nosso tempo, o cara tá caindo. Ele não teve nenhuma intenção de levar. Olha, caiu. Já caiu. É pênalti. Caiu. Entendeu? Não seria porque não teve a intenção. Entendeu? Antes era assim, cara. Hoje não. O que acontece, na minha opinião, é que nós estamos nos aproximando de um dia em que jogador não vai poder mais ter braço.
Perfeito. Isso que está me parecendo. Perfeito, Porque eu já estou vendo, eu já vi várias situações. Veja lá, você vai falar. Que o cara tá dando, por exemplo, um carrinho, tá dando, e aí ele vai apoiar na grama para não cair com o tronco no chão direto, senão ele se arrebenta com a costela. Isso. É o movimento natural de segurar a queda com a mão. Aí a bola óbvio. bate. É O instintivo. cara tá apoiando na grama. Eu vi o Federal, eles colocaram nesta merda dessa cartilha então, a expressão movimento Deixa ele falar, antinatural. Silvestre, deixa o Soberal falar, Silvestre. Eu acho o seguinte, a questão da interpretação subjetiva, ela continua existindo. Só que como você subjetivamente interpreta algo é que está alterado. Por quê? Porque houve uma orientação objetiva e não subjetiva, sim, objetiva, de dizer qualquer movimento que se assemelha a uma expansão do corpo natural, e aí sim a subjetividade do que é natural, só que na opinião dos caras, tudo que não seja colado, braço colado... É pênalti. A única natureza é o braço colado. O que não está de braço colado não é natural. Aliás, jogador de futebol tem que dirigir com o braço colado, porque senão... É uma tentativa de aumentar o espaço dele e ganhar vantagem. Mas não pode. Tem várias situações que o cara... Veja, tem várias situações que o zagueiro está no ar, está virando, está de costas, está fazendo um giro no ar, que é até difícil girar com o braço colado. Eu não consigo, né? Aí o cara tá lá girando, o cara bate nas costas dele, no braço, meio no braço, o juiz está pênalti, quando, na verdade, isso aí, até o Alberto Helena Júnior também defende isso. Ele fala isso no Mesa Redonda. Tem que estar clara a manifestação, a atitude manifesta de colocar o braço na bola. O cara, isso qualquer retardado consegue enxergar se um jogador... Porque o futebol foi assim durante séculos. A gente via quando o cara queria pôr a mão na bola, ou não. Uma vez o Fagner deu um voo de goleiro lá e impediu um gol, até uma bola que ia para fora. Pênalti, expulsão, tá certo. Mas eu já vi lances assim, como é que esse cara teve a intenção de fazer esse movimento estrambólico, maluco, e ainda colocar a mão na bola? A esta merda de cartilha de orientação que usa a expressão movimento antinatural. O que eles querem que o atleta tenha é movimento antinatural para jogar futebol, porque porra, não dá para ter movimento mais natural. Vocês entendem o que eu quero dizer? O cara não consegue ter naturalidade de se movimentar livremente pelo gramado. Silvestre, se a cartilha disser amanhã, qualquer bola que encostar na mão pode estar colado no corpo, é pênalti. Vamos supor que a cartilha faz um absurdo desse. Nós vamos fazer esse seu discurso graças a essa maldita cartilha e vamos aceitar, então, porque a maldita cartilha falou que é assim? É isso que eu estou falando, você. Você daqui a pouco a cartilha falar, o cara cruza o braço, pega no cotovelo, é pênalti, porque a cartilha falou que é pênalti. Estão obrigando o jogador de futebol a realizar movimentos antinaturais para poder não cometer faltas. É lógico. Mas a gente não pode chegar e falar, mas a cartilha é que manda. Foda-se a cartilha, cara. Deixa eu perguntar, teve algum lance de mão na bola, bola na mão polêmico nessa rodada? Porque a gente está falando tanto disso, acho que não teve, né? Não, na minha cabeça não estou lembrado, não. Não tem. Eu só estou falando que está ridículo esse negócio de pênalti. Simulando mão no rosto é um absurdo. O jogador encosta no peito, é a mão no rosto. Cai no chão, faz ser e a arbitragem não pune por simulação. É lógico. Concordo. E devia ser punição, cartão vermelho não vai 2 jogos mais de ninguém. suspensão. Mas se o Abel Ferreira chutar um copinho ali, ó, de cafezinho pequeno de água, aquele pequenininho, ó. Se ele só pisar, ele vai tomar um cartão amarelo. Por falar em ele com o Abel. Apaixonado. Eu gostaria de estar na próxima coletiva dele para perguntar sobre o lance do Richard Rios e do Everton. Casar com o Abel. Imagina o pênalti no Everton Ribeiro, se fosse com o palmeirense, esse pênalti do Everton, se fosse com... O que o Abel ia fazer se o jogador do Flamengo e o juiz não marcasse? Enlouquecer, mas eu não mudo a minha opinião. Iam cancelar a lei do silêncio. Hoje cancelamos a lei do silêncio que nós temos que falar. Que foi um escândalo. Um barulho desse, né? Aliás, essa lei do silêncio é uma senhora babaquice, hein, meu? Não são babacas esses caras, meu. Que babaca. Não tem outro adjetivo, é babaquice que se chama isso. Os caras são babacas, meu. Babacas. Pensam que a gente somos também, né?
Pensam que Não, a gente come. o cara priva o torcedor dele de saber o que acontece. Ele quebra a comunicação do time dele com a torcida. O que ele ganha com isso? Pensam Por que a nós somos CBF também. vai se incomodar com essa lei do silêncio? Eu não sei. O que a Leila pensou, imagino eu, e pelas informações, é o seguinte: vou concentrar tudo em mim, porque o João falou um negócio que pode acarretar em punição. De repente, um jogador vai. O Zé Rafael foi julgado hoje, foi absolvido, porque falou que o juiz roubou o ano passado, na Copa do Brasil do ano passado. Acho um absurdo ficar punindo o jogador que de cabeça quente fala um negócio que é uma expressão corriqueira do futebol. Se o juiz se sentiu ofendido, ele que vai na justiça comum, danos morais, aqui, o cara tá me chamando de ladrão. Aí depois o jogador te explica: não, só que ele sempre. Fomos afanar, meteram a mão. Deixa eu fazer uma observação aqui. Quinta-feira, São Paulo Eu já e nem Palmeiras. sei, mas. Vamos lá. Vai. Escreve aí. Eu não vou Tô ter cansado. como. Essa tese eu não vou ter como provar, mas uma coisa que eu vou dizer, eu tenho praticamente certeza que vai acontecer. Se o Palmeiras perder, a lei do silêncio permanece. A não ser que eu tenha sido algum lance escandaloso, erro de arbitragem a favor de São Paulo, aí não. Mas vamos supor, São Paulo ganha, se classifica, não teve nada de polêmica, a lei do silêncio vai permanecer. Se o Palmeiras ganhar, a lei do silêncio acaba. Vamos dar não sei. Eu não sei, capaz não. De, Eu acho que eles não vão. Acho que eles não vão dar esse manter mole, a lei. Rafa. Porque vai ficar muito na cara isso. Seria um favor. Vai ficar na cara. Vai ficar muito na cara, eles vão, vai ficar ruim para eles. Se o Palmeiras ganhar e eles falarem, vai ficar muito na cara isso. Mas não, vamos falar, Bom, é justo. Gente, acabou. Eu queria, sabe o que eu queria? Que não tivesse lei de silêncio, que a gente tivesse fazendo aposta, jogador do Palmeiras. Dá para usar você a lei de silêncio às vezes? Então tá bom, acabou. Tchau, pessoal. Mas é legal. Eu queria ver provocação, aposta, Abel. O Dorival é muito certinho, então, o Abel também é muito não sei o quê, mas sei lá, 2 jogadores mais espontâneos brincando. Você, eu tô cansado. Eu tô de saco cheio. Eu sempre disse isso pra você. Se tivesse ser muito puro. Eu queria, eu gostaria. Viva esta realidade que na maioria das vezes anda meio podre, a nossa realidade. Mas tem que viver ela, Silvério. Eu também queria tanta coisa, gostaria de... Eu quero saber se vocês, enquanto jornalistas, vão propor as ideias aqui conversadas nesse local aqui, ou vocês vão ficar miudinhos aí? Não, eu falei já, Soberano, essa ideia que eu dei aqui é uma ideia simples, tal, nada demais, mas essa ideia eu já falei várias vezes, mas... Não, estou dizendo assim, chamar os colegas, fazer um movimento. Fazer um movimento. Fazer alguma coisa não individual. Eu acho que juntos somos mais fortes. Eu acho legal. Nós temos uma associação, porque eu já sou síndico do meu prédio, né? Eu também não sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, então cabe aqui ao nosso presidente também tomar alguma decisão. Sabe o que acontece? A verdade é que a nossa classe também é desunida, assim como a classe dos jogadores porque deveria ter parado o campeonato quando o jogador foi enforcado no motel. Dane-se se o jogador está jogando bem ou não. Então, eu já várias vezes liderei eu vou dar uma movimentos. Eu, Silvestre, lideramos movimentos. Então hoje não vamos entrevistar ninguém? Vamos sair dessa... Não sai 4, 5, o resto fica. Mas olha, posso dar uma ideia? Posso? Eu vou falar o seguinte: vocês que são jornalistas, têm contato com dirigentes, têm contato eventualmente com o chefe de torcida, vocês têm contato midiático com muita gente. E por e-mail também. Hoje em dia o e-mail é um grande documento. Pode ser feita até uma declaração aí, a não ser se a televisão de vocês aí, a Gazeta, vai topar alguma coisa. Não vamos supor que vocês não queiram fazer isso, mas vamos falar de um texto, de um plano de ação. O Roger, que é um cara de empresa, sabe que existe uma coisa chamada business plan. Business plan é uma coisa que você coloca, o que você quer fazer, por exemplo, com um determinado dinheiro, e onde você quer chegar numa empresa, blá. Isso passa por um texto, um arrazoado. Isso eu fiz muito na vida. Então, o que você faz? Você faz uma carta endereçada, chamado de Movimento pela Recuperação da Identidade do Futebol Brasileiro, o verdadeiro futebol brasileiro. E aí vocês escrevem, e todo mundo vai recebendo. Pode ser que comece com uma assinatura, com 2, com 3, com 4, whatever. Mas vocês vão fazer o seguinte, é um texto. Eu já estou com esse texto até na cabeça. É uma coisa tão bonita de escrever que dá até gosto de escrever isso. Juro por Deus, eu fico até arrepiado. De falar assim, fazer um levantamento do que foi o futebol brasileiro, do que era ir a um estádio,
do que está acontecendo hoje. E invocar as pessoas que têm potencial de fazer alguma coisa a se sentirem corresponsáveis e copartícipes de uma solução. Isso pode ser soltado para os presidentes do clube, pode ser soltado para os presidentes de torcida, pode ser soltado para os jornalistas, pode ser soltado para um monte de gente ligada ao futebol e saber como é que é isso. Desculpa, Gá, pode falar. Não, desculpa eu. Você é inteligente que é, né? A sua intenção é a melhor possível. Eu até imagino que o texto está na sua cabeça. Realmente é um texto de qualidade e pode ser muito útil. Só que hoje é mais fácil você gravar um áudio e ainda vão colocar no tal do 1.5 no WhatsApp. Não, WhatsApp não. Não, mas eu estou falando. Eu estou falando de documento. Porque ninguém para. Ninguém manifesto. Hoje a sociedade não para nada. Lógico, mas, cara, se a gente for pensar assim... nada. Mas a gente não faz nada também. O WhatsApp, que é a modernidade, o cara ainda criou um jeito de por você avançar a sua velocidade em 1.5. Dois, às vezes. Dois. Mas, de qualquer forma, existe uma coisa que muitas coisas da história começaram com um simples manifesto. E eu posso citar vários aqui. Posso citar vários manifestos. Vários manifestos não está errado, não. Geraram movimentos de massa. Tudo para bom e tudo para ruim, né? Começaram com manifestos. Muitos movimentos políticos de massa começaram com manifesto. Esse manifesto seria assim, um movimento pela salvação do futebol, pode ter vários nomes. Movimento pela recuperação do futebol brasileiro, como o Roger falou, é o maior patrimônio nosso. Acho que o Roger usou esse termo. Então, movimento pelo resgate do nosso maior patrimônio esportivo e cultural. O futebol é cultura. O futebol era uma coisa de muitos intelectuais, inclusive. Pega o Nelson Rodrigues lá. O futebol era um negócio que estava na cabeça do... O futebol é a única matriz de união social que o país tem. Por isso que é um patrimônio. Porque ele é como a praia. Ele bota o milionário e o paupérrimo gritando de braços dados e abraçados pela mesma causa. Colocava. Por isso, precisamos resgatar. E o compra da bola pode ser sim, uma semente para isso, por que não? Vamos sonhar grande. Essa é a ideia de fazer o quê? O futebol enquanto objeto de inclusão social, objeto de pacificação de sociedade, objeto de construção de um Brasil melhor. Né? Por que não? Mas isso começa de algum jeito. Eu falei de um texto que eu tenho na cabeça. Eu estou cheio de coisa para fazer. Eu sou um cara. Faz o texto para mim. Faz o texto e manda para mim, o Soveral. Faz o texto e manda para mim. É um texto que dá gosto de escrever. Isso que eu estou falando, dá gosto de escrever. Né? Da violência do futebol, das batalhas. Então, dizer que realmente, enquanto o Brasil não vira uma Suíça em termos de comportamento populacional, a gente pode fazer algumas ações, pode cometer algumas ações, pode iniciar com algumas ações. O Brasil... Outro dia eu vi jogadores pegando os seus agasalhos e jogando dentro de uma caixa de papelão por causa da campanha do agasalho. Eu acho isso louvável. É um país de campanhas? Há uma crítica nisso? Há. Mas na medida em que você... Imagina amanhã, você, por exemplo, ter um Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, está sentado a Leila e o Duílio, um do lado do outro. Porque eu sou presidente do Corinthians, eu sentar com a Leila no Allianz Parque. Falar, Leila, vou assistir o jogo aí com vocês. Eu vou assistir o jogo aí. Esse tipo de coisa precisa. São essas pequenas coisas que mudam comportamentos da massa, que muitas vezes vai na onda. Entendeu? Falar, eu discordo de você, com uma série de coisas, mas eu vou assistir o jogo com você a imprensa e a mídia vai filmar a gente junto, tomando um café juntos, entrando no estádio juntos, saindo do estádio juntos. Chega disso daí. Deu. Eu vou assistir o jogo lá na Vila, eu vou assistir o jogo com o Rueda. Eu, Soveral, presidente do Corinthians, vou assistir o jogo com o Rueda e vamos ser juntos. Como você, na Copa do Mundo, tem os dois presidentes dos países assistindo a um jogo um do lado do outro. Sabe? E aí tem jogo do Irã com os Estados Unidos. Cara, o futebol tem esse poder. Então, o futebol, em vez de destruir, ele pode ser construtivo. Basta que as coisas aconteçam. E aí o que acontece? Como é que a gente vai tratar torcedores arruaceiros? Claro que nós vamos estar mexendo com esquemas mais podres possíveis. Por exemplo, essa coisa de por que acontece? Porque o presidente de clube está com torcida organizada, rola muita grana aí no meio. Nós vamos incomodar, talvez, isso. Não importa.
o que vai acontecer. Você tem que, pelo menos. A gente está falando tanto mal das coisas e a gente não vai se mexer, a gente não vai fazer nada. Não dá, né, meu? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever aí, não vai ser hoje também, que eu estou já cansado, né? Mas eu quero que podem me cobrar. Eu vou fazer uma redação que vai ser um manifesto de convocação da sociedade brasileira e principalmente aquela que ama o futebol, para começar a repensar algumas coisas, em termos de atitude, em termos de estratégia, em termos de resultado, aonde nós queremos chegar. Não eu estou entusiasmado. É claro que não é um texto qualquer, não vou entregar qualquer lixo. E também não vou entregar uma tese de doutorado de 500 páginas. Não é isso. Mas a gente pode fazer uma carta para ser escrita. Eu não faço nenhuma questão de ter autoria do texto. Isso eu passo para vocês aí, para vocês usarem assim como um texto acéfalo aí, ninguém sabe quem escreveu, mas é isso. Não precisa ser, o Eduardo Soveral escreveu. Faço a menor questão disso, dessa vaidade. Então, eu vou passar, aí a gente pode até discutir junto. Podia mudar isso, pode melhorar aqui. Eu sou uma pessoa super aberta a esse tipo de coisa. E a gente tenta, porque eu fiquei tão chateado com a morte dessa moça. Hoje eu vi o Ulisses Costas, no programa da Renata, foi chorando na hora do almoço, porque ele tem uma filha da idade dela, 23 anos. O cara chorou no programa. Foi muito tocante, porque eu também me emocionei. Assistindo o programa, estava lá, eu às vezes paro para ver um pouco do trabalho, eu trabalho no computador. Eu me emocionei com a emoção dele, eu fiquei emocionado como o cara se emocionou. Esse cara, Ulisses Costas, é um que está pronto para comprar essa luta. Não vou chamar de briga, porque briga já deu. Nosso amigo, inclusive. Essa causa. Ele é um cara sensível. Então, eu percebi que ele ficou emocionado, chorou, ele tem uma filha dessa idade. Por que não chamar outros? Eu sou muito amigo do Zé Maria de Aquino, vocês devem conhecer, da velha guarda. Ele é um cara muito legal, São Paulino doente. É um cara que amanhã a gente pode te chamar para participar, também é um cara que tem tantos jornalistas, tantos jovens jornalistas que chamam ele de mestre. Ele tem uma escola, uma história de vida no futebol, livro. Então a gente tem que pegar o Alberto Helena, esse cara aí é um cara com referência, botar os jornalistas para fazer esse tipo de trabalho, chamar, sim, presidente de clube, presidente de torcida. Se você chegar para presidente da Gaviões, da Mancha Verde, falar, pessoal, vamos ajudar a gente nisso aí, já deu, né? Essa pancadaria. Os caras não vão falar não, porque eles também não têm controle sobre o rebanho. No meio desses caras tem que ter um maluco. Os dirigentes da torcida talvez vejam até com bons olhos e queiram participar de uma ação. Só que o que eu falei no Brasil, o pessoal é burro e não tem projeto, não tem o business plan. Não tem projeto. Né? Como é que você vai resolver uma coisa sem o projeto? Então, o Roger sabe disso, é um homem de empresa. Comecemos pelo texto, a gente vai trabalhando em cima disso e vamos elaborar essa ideia. E, de repente, surge daqui do nosso Confra da Bola, e também sem pretensão em ser o dono da verdade, mas algo legal para salvar ou para revigorar aquilo que a gente não mais alguma coisa. Uma das coisas que a gente mais ama nessa vida. O que a gente tem que propor algo. Essa é a minha opinião. Se a gente não propuser nada, não muda nada, a gente só fica metendo pau. Exato. Tem que propor, tem que ter alguma coisa e falar, está aqui. Tem esse estudo, era assim, hoje está assado, e a ideia passa por isso. Aí sim, você começa. Nós ainda amamos o futebol. Não, cara, eu estou preocupado, sabe por quê? Porque é isso aí. Amanhã, o futebol brasileiro hoje não é mais protagonista em Copa do Mundo. O futebol brasileiro hoje é eliminado, com todo respeito, pela Bélgica, por um país pequenininho como a Croácia. Daqui a pouco ele vai ser eliminado por Senegal de uma Copa do Mundo, como tomou um varal. E vai ficar chato. A gente está acostumado a chegar em Copa do Mundo e botar medo nos caras. É um orgulho brasileiro isso. Não existe mais. Nós temos que procurar. Vocês vivem de futebol, eu nem tanto. Mas quem vive do futebol tem que se mexer. Essa morte dessa moça é contra vocês que vivem do futebol também, embora seja uma coisa contra o país, contra a sociedade. Mas vocês que vivem do futebol são mais afetados ainda, porque isso tira a audiência do futebol, isso tira torcedor do estádio, isso tira interesse, e vocês vão acabar se prejudicando. Então, senhores, perdemos muitas vidas nos estádios
e não é de hoje. Essa Lógico. moça é uma fatalidade. Nós vimos selvageria na Copa São Paulo de futebol júnior, no próprio Pacaembu, com um pedaço de madeira, mataram o rapaz também. Rodrigo Gaspari. Então, o que eu vejo é que o futebol brasileiro, infelizmente, eu amo o futebol, eu amo o Santos Futebol Clube, eu vejo que a CBF conseguiu acabar com a seleção brasileira, que não tem mais identidade com o seu torcedor. Eu vejo os clubes cada vez mais fracos financeiramente, e futebol, como tudo na vida, se faz com dinheiro, com investimento. Não existe retorno. Um patrocinador vai patrocinar um clube, qual o retorno que ele tem? Qual o retorno? Não tem projeto. Tirando Palmeiras, Flamengo, Corinthians tem uma massa muito grande, mas qual o retorno que o Corinthians tem dado ao seu investimento? Não é só isso, Roger. Eu falo do Corinthians que eu conheço. Eu nunca vi uma administração tão péssima em termos de planejamento empresarial como essa do Corinthians. Mas o mais grave, ruim, vendeu mal, é que a geração mais nova, ela não está mais ligando para o futebol brasileiro. Lógico, acabou. Você vai no shopping center, você não vê uma criancinha depois dos 13, 14 anos com a camisa do Corinthians, a não ser num dia de jogo. Você vê do Barcelona, você vê do Paris Saint-Germain. O nosso produto, como o Garrafa colocou, nós estamos jogando fora um grande produto e, infelizmente, talvez por questão social, de evolução tecnológica, de informatização, hoje você tem acesso a jogos do mundo todo. O poder econômico da Europa, que gera ídolos. A molecada está torcendo para o Real Madrid. Estão lá, porque quem é bom está lá. O Santos acabou de vender 2, 3 jogadores. Essa discussão é uma discussão já mais ampla até do que todas essas questões de violência aqui, porque realmente... Mas a violência diminui a torcida, Silvestre. O futebol está global. Não, claro, tem relações, mas aí a gente está indo para um lugar que é muito importante também discutir, muito importante, né? Porque a molecada de hoje, ela tem... os principais jogadores estão na Europa, todo mundo assiste o campeonato de lá, e muitas vezes o primeiro time do coração de um menino de uma nova geração nem é o time do pai, nem é um time europeu. E a mídia também recebe dinheiro para isso, Silvestre. Você vê, eu tenho que pagar para ver o jogo do Santos, porque não passa em lugar nenhum. Às vezes eu escuto no rádio. Agora você pega o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester, você passa de graça. De graça. Que loucura. Que loucura isso. Que loucura. Agora, esses dirigentes, eu posso falar do meu time, eles saem do clube mais ricos e com a consciência absolutamente leve. O cara arrebenta o time, ele frustra milhões de torcedores e vai jantar na pizzaria, vai dormir em casa, não está nem aí. Eu, como amo o Corinthians, nasci lá dentro, eu sou corintiano, eu não consigo me meter em política, eu sei que a podridão que é aquilo. Se eu fosse presidente, eu ia fazer tanto esforço para o clube dar certo, porque eu gosto do clube, eu gosto do Corinthians. Os caras não, cara. Os caras querem fazer... O André Negão, vou falar aqui, ele quer a vez dele agora. Agora é minha vez, que eu falei isso outro dia. Agora sou eu, é minha vez agora. O cara não faz autocrítica. Estou preparado, vou fazer direito, me preparei para esse cargo. Eu tenho condições de exercê-lo. Porque clube de futebol, outro dia eu pensei nisso, devia ser parlamentarista, com um presidente CEO, contratado com salário, para fazer as coisas direito. E aí tem uma espécie de junta de algumas pessoas para avaliar o trabalho dele. O Santos tem um comitê de gestão. E fazer um negócio sério. Não, a ideia não é ruim. Pessoal, vamos tentar resolver só o problema da violência primeiro. Vamos tentar resolver a violência. Tá tudo junto, Silvestre. Tá tudo junto, misturado. Infelizmente, cara, ou felizmente, não sei. Mas que as coisas não vão bem. Pessoal, muito obrigado. Tá bom. Eu aguardo esse texto de coração. Quero muito ver esse texto aí. Você falou que já pensou nele, eu posso até imaginar mais ou menos por onde ele vai. Porque nós gostamos, acho que das mesmas coisas, né? Tem muito a ver com o que eu falei. Exceto a mesma cor de camisa. A gente gosta de cor de camisa diferente, mas... Cara, eu gostaria demais... Eu gostaria demais de assistir o São Paulo e Corinthians com você, Ale.
Então, Eu gostaria lógico. demais de um dia ir no Morumbi, ou ir lá no estádio do Corinthians, na Neoquímica lá, e assistir um jogo com eu e você, cada um com a sua camisa. Porra, cara, tomar cerveja junto e dar Que risada. absurdo, né? Que ridículo não poder Que fazer isso. sociedade troglodita, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí. Pessoal, um beijo para vocês, tá bom? Outro. Tchau. Grande. Muito obrigado. Um abraço. Imagina. Abraço. Tchau.